O feat mais inesperado da minha pessoa aconteceu no dia 22 de março. Último e Geolier se juntaram em uma nova música. O Geolier, beleza, ele tá sempre trabalhando com diversos artistas e tal, mas o Último é um cara que é super recluso, ele tem pouquíssimos feats na carreira dele. Assim que a música saiu, eu ouvi, belíssima. Tem muito a marca registrada do Último, aquela um pouco de melancolia com o piano, mas tem a marca registrada do Geolier no dialeto. Então ficou uma combinação muito boa. O clipe é simples, são algumas pessoas cantando a música que fala de amorzinho, que é romancezinho. Mas a mensagem final do clipe me pegou de surpresa. Como última tela, eles me meteram O povo tem a voz. Por que isso? Bom, o Último, ele não tem uma relação muito boa com o Sanremo. Ele tinha vencido o Sanremo Giovanni em 2018. Em 2019, ele concorreu com os Big. Era óbvio que ele venceria. O que aconteceu foi que ele foi derrubado pelas notas dos jornalistas, dando o pódio por Mahmood. Mas essa vitória dele foi muito questionada e é muito questionável até hoje. Bom, pelo menos na final, o que tem mais peso na soma ali da média final são os votos populares. E ele teve, tipo, acho que entre 40% e 57% de aprovação do público. Foi a maior aceitação na noite da final. O pódio tava muito claro. O pódio seria Último, Il Volo, Mahmood. Primeiro, segundo, terceiro lugar, respectivamente. Mas, enfim, a gente não tinha muito acesso a essas informações. O público, principalmente. Acabou que o Último ficou em segundo lugar. E ele saiu do pódio muito puto. Foi uma cena muito feia, muito mal educada, mas até hoje eu acho que foi roubado. Embora o Mahmood seja um dos meus artistas favoritos hoje, foi um pódio meio questionável. Tanto é que a partir do ano de 2020, né, o ano seguinte, a gente não conseguia mais ver a porcentagem de votos. O que é muito passível de ter fraude, né? Pelo menos na minha opinião. Passaram-se os anos, em 2023, o Último retorna ao Festival de Sanremo. Foi uma surpresa quando eles falaram que eles estaria concorrendo. Depois da sua passada pelo Sanremo de 2019, ele entrou em turnê nos estádios. E todos os shows que ele fez, em todos os estádios que ele fez ao redor da Itália, ele esgotou tudo. Ele é um cara que vende tudo que faz. E ele tinha o voto do público naquela ocasião. Então ficou um clima bem horrível. Ele fez umas declarações bem pesadas, assim, na época, pelos stories, criticando a apuração dos jornalistas, criticando como é que foi feito o pódio. Tanto é que ele nem saiu nas coletivas que sempre rolam com os 3 primeiros colocados. Em 2023 ele volta. Ninguém acreditou, assim, quando anunciaram o nome dele, do tipo, cara, ele deixou um péssimo legado e vocês estão trazendo ele de volta? Pois é, segundas chances. Mas ele não tinha aquela emoção do artista que a gente conhece, que tem uma entrega pro público que é surreal. Ele tem uma conexão muito próxima, assim, com seus fãs. E ele tava meio frio. Acho que foi essa a percepção que eu tive. Mas ele tinha anunciado que era um festival de segundas chances. Ele queria fechar um ciclo. Essa foi a frase que ele utilizou. E foi o que aconteceu. Ele tava bem mais tranquilo, foi uma participação menos conturbada. E agora é oficial que eu tenho certeza que ele não volta mais pro festival. Ele fechou com calma e tranquilidade e eu acho que ele não volta mais. E acontece que esse ano Geolier também teve suas polêmicas durante sua passagem. Geolier é um cara que desde o seu lançamento na música vem fazendo muito sucesso, né? O ano passado, em 2023, ele foi um dos artistas mais ouvidos pelo Spotify Itália. Ele tá sempre em colaboração com vários artistas. A relação dele com o público é muito grande, porque ele é uma pessoa que é muito amada pelo público. Agora, o que aconteceu foi que, desde o anúncio dele, que ele estaria no Sanremo, vinha sofrendo ataques. Só que, diferente de Último, os ataques que ele sofria era muito mais voltado à região onde ele nasceu. Foi muito mais
óbvio de que o que ele vinha sofrendo era xenofobia. Quando ele anunciou o nome da música dele ali na final do Sanremo Jovem, a galera também, de novo, caiu em cima. Será que o Amadeus vai liberar com que ele cante em napolitano? Ele não foi contra o regulamento. Ele cantou em dialeto da região onde ele mora, do país onde ele mora. O regulamento não permite com que ele cante em idioma estrangeiro. Pronto. Só isso. É uma linguagem utilizada pelo país inteiro? Não, mas ele é reconhecido oficialmente. A galera não gostou. E aí, quando saíram a prova para os jornalistas, a gente, enquanto público, já tinha acesso à letra, mas eles ouviram pela primeira vez a música e assistiram ao clipe. O que aconteceu é que muitos jornalistas, isso a gente nem fala muito sobre o veículo em si, porque é uma pessoa por veículo que faz essa avaliação. Então fica muito... Cara, é inevitável, fica muito a cargo do pessoal, sabe? O que aquele jornalista avalia e tem como princípio. E muitos veículos jornalísticos deixaram de avaliar além da crítica, e muitos ou deram uma nota muito baixa ou deram 0, alegando que eles não entenderam absolutamente nada. Que se fosse numa linguagem que eles entenderiam, seria possível de avaliar. E isso eu achei uma desculpa muito tosca, porque você tem acesso à letra. Não é como se eles estivessem cantando em alemão, sabe? E não era só, você vai avaliar a letra. Não, é o conjunto como um todo. Tem a melodia envolvida, tem a dicção do Geolier, né, do artista, tinha o clipe também, então eles tinham de avaliar o clipe, tinha todo um contexto, e eles tinham acesso à letra. Então, pra mim, foi uma desculpa muito tosca. E aí, a primeira treta oficial rolou no festival, na noite de covers, que foi na sexta-feira, quando ele roubou o lugar da Angelina Mango. Eu concordo que a apresentação dele não foi uma das melhores, foi bem meia boca, pra ser sincera. Pra mim, o vencedor da noite de covers teria sido o Gali. Mas a Angelina Mango, ela foi a queridinha porque ela emocionou. Ela trouxe uma música que era do pai dela, então tinha toda aquela carga emotiva. Mas também porque o pai dela é um nome gigantesco na música italiana. Mas quem vota na noite de covers é o público. E apenas o público. E quando anunciaram que ele tinha ganhado a noite de cover, ele foi vaiado, muito vaiado. Que foi uma cena muito feia, muito vergonhosa. Uma falta de respeito, não só com ele enquanto artista, mas com todos os convidados, porque na noite de covers a pessoa precisa levar um artista convidado pra cantar com ele. E ele levou 3 pessoas. Depois que eles recebem o prêmio da noite de covers, eles cantam de novo, e ele cantou ao som de vaias. Apesar de eu não ter concordado com a vitória dele, eu achei muito bom dele ter ganho a noite de covers, porque mostrando a cara de todo mundo que vinha criticando ele desde o anúncio dele, o porquê dele tá ali, sabe? Mostrar que o público tá com ele, que é teoricamente o que importa, porque no final das contas, quem paga o salário dele é o público, né? Passado tudo isso, eu acreditei que o Amadeus ou a própria Arai iria se retratar sobre as vaias e as críticas e os ataques que ele vinha recebendo. Simplesmente fingiram que nada aconteceu. E quem ficou sofrendo foi o artista, né? Angelina Mango foi a vitoriosa. Depois de 10 anos, a gente teve uma mulher como campeã do festival, então isso foi muito significativo, sim. Ele ficou em segundo lugar. Todo esse rolê para falar especificamente sobre o segundo lugar. São 2 artistas que tiveram passagens turbulentas pelo festival e são artistas que acabaram se unindo para fazer uma música que, enfim, a mensagem da música não passa por nada disso, mas que eles deixaram essa reflexão, pelo menos alugou um triplex na minha cabeça, com uma frase que nem tá na música, que tá no clipe, numa tela preta incluída no final. Depois que eu vi essa tela, tudo fez sentido, muitas coisas se encaixaram, assim. O último leva esse nome artístico porque ele tem isso consigo. Ele tem uma frase que é tipo a frase de efeito dele, mas também tá em várias músicas, que ele era um dos últimos mais
começou a se sentir o primeiro. E o mesmo acontece com o Jolier. Ele também tem algumas frases em algumas canções que ele fala desse sentimento de ser colocado como os últimos e de repente estar em primeiro, estar em topo, estar no topo. E hoje, sem dúvida, esses dois artistas são os dois artistas masculinos que têm mais acesso na música italiana, assim, são os caras que são mais ouvidos, seus clipes são os mais assistidos, seus shows são os mais lotados. Quando eles falam que a voz do povo é o que vale, é justamente isso, sabe? Eles saírem dessa posição de último, se projetando em primeiro lugar graças aos espectadores.